Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Bom é estar com você. Bom é podermos nos reunir em torno da palavra de Deus. A Bíblia, você e eu e o Espírito Santo, para que possamos entender a palavra de Deus. Nós queremos dar as boas-vindas a todos os nossos irmãos e irmãs do Brasil, da Europa, da Ásia, da África e também aqui dos Estados Unidos. Queridos irmãos, obrigado pelo apoio que vocês têm dado e obrigado também pelas perguntas que vocês têm feito. Nós tivemos na live sobre os 7 montes, 7 reis e 7 montes, e sobre a mulher de Apocalipse 17, nós tivemos muitas perguntas. Mas levou muito tempo para podermos responder todas. Mas, queridos, ainda não pudemos terminar. Já respondemos, mas estamos fazendo a edição e queremos ainda postar. Quem sabe até amanhã postar. Ok? Então, nós estamos fazendo uma modificação para melhor. Qual é a modificação para melhor? Em vez de você ter somente 15, 20 minutos para fazer as perguntas no final da live, quando os grupos são abertos, nós mudamos. Você vai ter qualquer dia e qualquer hora para fazer a pergunta. Você entra no grupo, você entra nos grupos do WhatsApp, e lá você vai encontrar um link para... nesse link você vai encontrar um formulário. E esse formulário você preenche ali, colocando as suas perguntas. A qualquer hora, a qualquer dia, a qualquer momento você pode fazer, entrando nos grupos, você tem esse link lá para fazer no formulário escrever as suas perguntas. Isso vai ser muito mais prático, isso vai ser muito mais fácil e você pode ter acesso a qualquer momento, ok? Nós vamos continuar fazendo o vídeo para responder essas perguntas, tá bom? Lembrem-se que esta semana é a última semana para que você possa comprar todos os nossos livros. É a última semana para você comprar estes nossos livros todos. Dia 31 de maio termina este plano de você comprar os 6 livros pelo preço de R$ 97,00, mais os bônus, que é o livro Vícios Secretos e os 14 vídeos sobre o Apocalipse, cobrindo os 22 capítulos do Apocalipse. Portanto, queridos, não percam esta oportunidade. Nós não temos os livros impressos disponíveis, eles não estão disponíveis. Mas você pode imprimir o livro digital. O livro digital você pode imprimir capítulo por capítulo e ir lendo. Nós não estamos com os livros impressos físicos disponíveis. Portanto, aproveitem a oportunidade. Esta é a última semana, R$ 97,00 por todos os livros e mais os bônus, ok? Vocês vão encontrar nesses livros Revelações do Apocalipse, vocês vão encontrar as respostas para muitas perguntas. Eu só entendi o Apocalipse quando eu comecei a entender, depois de 1989, com a lição da Escola Sabatina que tivemos naquele ano, e você pode ter acesso a essa lição está no meu site, apocalipserevelado.com, lá está, tem as 2 lições sobre o Apocalipse. E ali, queridos, é que me abriu a mente para poder entender o Apocalipse, e foi assim que nós escrevemos esses 3 livros, Revelações do Apocalipse, com base naquilo que nós aprendemos estudando a lição da Escola Sabatina de 1989. Portanto, queridos, aproveitem dia 31, domingo, dia 31, será o último dia para você poder comprar os livros por R$ 97,00 todo o pacote. Depois disto, o preço volta ao normal, R$ 197,00 o pacote sem os bônus, ok? Você é bem-vindo, vamos convidar o Espírito Santo para que esteja com você, para que esteja comigo. Nós não podemos fazer nada
quando nós estudamos a Bíblia sem o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Portanto, eu peço que enquanto eu estiver apresentando a mensagem, eu peço que você esteja orando, em oração, pedindo que Deus dirija a nossa mente, coordene os nossos pensamentos, para que Deus faça jorrar luz de cada verso da Bíblia que nós vamos ler. Neste momento, vamos orar. Apresente diante de Deus os seus pedidos de oração neste momento. Pai querido que estás nos céus, é com humildade que nos achegamos ao teu trono de graça. É com humildade de filhos e filhas teus, comprados pelo sangue de Jesus Cristo, que nos dirigimos ao nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, suplicando o Espírito Santo que tanto foi prometido por Jesus Cristo. Este agente santificador, o Santo Espírito de Deus que habita em nós, que ele venha derramar sobre nós poder, luz celestial, para entendermos a tua palavra. Que o Senhor responda aos pedidos que estão sendo feitos neste momento. Pai querido, onde os teus filhos e filhas estiverem, que o Espírito Santo os alcance, os abençoe. Se alguém estiver doente, que esta pessoa, em nome de Jesus, seja curada. Eu creio na cura de Jesus. Eu creio que o nome de Jesus é santo e poderoso para curar qualquer doença. E se você tiver fé, meu querido irmão, você pode ser curado, você pode ser libertado dos vícios, você pode ser libertado de pecados. É em nome de Jesus que nós clamamos. Derrama sobre meus irmãos e sobre mim o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, grandes sinais nos céus e na terra. Você já pensou que depois de 2000 anos pregando o Evangelho, desde que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e subiu para o céu, isso foi no ano 31, não é? No ano 31 da nossa era, você já pensou que durante todos esses 2000 anos o Evangelho não chegou a todas as tribos, nações e línguas? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Muitas pessoas têm me falado, pastor, se a volta de Jesus depende do Evangelho ser pregado no mundo todo, então a volta de Jesus está muito longe, porque o Evangelho não chegou nem na metade do mundo habitado. Mais da metade, pensem bem, mais da metade das pessoas que povoam o nosso planeta Terra nunca ouviram falar de Jesus. Nunca ouviram falar de Jesus. Queridos, existe 1,5 bilhão de pessoas que não têm acesso à Bíblia, em nenhum pedacinho da Bíblia na língua deles. Por isso, queridos, quando nós olhamos estas situações, isto se torna desanimador. E mais quando nós lemos aqui em Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24, nós lemos aqui o verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. As pessoas perguntam, pastor, o senhor acredita nisso? Sim, eu acredito que a volta de Jesus só vai ocorrer quando este evangelho do reino for pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e somente então virá o fim. Então, como pode estar a volta de Jesus tão próxima? Como é que nós podemos ficar falando cedo virá o meu Senhor, se mais da metade do mundo nunca ouviu falar de Jesus e não tem a Bíblia? Esta é uma boa pergunta, não é mesmo? É esta pergunta que nós vamos responder hoje. Nós vamos deixar que a Bíblia responda esta pergunta. Como o Evangelho, que não conseguiu chegar ao mundo todo em 2000 anos, poderá chegar no mundo todo em questão de semanas, em questão de meses? O Evangelho poderá chegar no mundo todo. Queridos, é isso que Deus nos revela. É isso que Satanás não quer que você entenda. Satanás não quer que você entenda. Satanás, ele se alegra quando vê o povo de Deus desesperado, quando vê o povo de Deus desanimado, quando vê o povo de Deus pensando,
mais de 50% da população mundial nunca ouviu falar de Jesus e nós ficamos assim desanimados porque como vamos evangelizar o mundo? Mas Deus tem a sua estratégia. Deus tem o seu segredo de como evangelizar o mundo. Estas questões serão respondidas na palestra de hoje. Grandes sinais no céu e na terra. Queridos, o terremoto de Lisboa de 1755, o escurecimento do sol, 19 de maio de 1780, a lua em sangue, em 1780, a queda das estrelas, em 1833. Muitos veem estes sinais somente como anúncio da breve volta de Jesus. Naquele tempo, eu digo, queridos, aqueles sinais, 1755, terremoto de Lisboa, escurecimento do sol, 1780, e a queda das estrelas, 1833, estavam anunciando o início do juízo dos mortos. Quando começou o juízo dos mortos? Exatamente em 1844, exatamente quando terminaram os 2.300 anos, a maior profecia da Bíblia, 2.300 anos, que de Daniel capítulo 8, verso 14, essa profecia começou em 457 a.C. e terminou em 1844 depois de Cristo. E então iniciou o juízo celestial, começando pelos mortos. Mas, queridos, agora nós nos aproximamos do maior evento que antecede a volta de Jesus. O maior evento que nós temos diante de nós é a segunda vinda de Jesus. Não existe nada maior e que supere este maior evento, que é a segunda vinda de Jesus. Porém, antes da segunda vinda de Jesus, nomes precisam ser adicionados ao livro da vida. Nomes precisam ser riscados do livro da vida. Jesus Cristo, quando descer com poder e glória do céu, ele não vem para descobrir ou para pensar, bom, quem é que eu vou levar? Quem é que vai subir comigo para o céu? Quem é a minha igreja que será arrebatada para o céu? Queridos, não é no momento em que Jesus Cristo estiver descendo do céu com poder e glória que ele vai decidir quem irá e quem irá para o céu e quem irá ficar? Ou quem se perderá? Queridos, este juízo chama-se juízo pré-advento, juízo investigativo que acontece antes da volta de Jesus. Quando Jesus voltar, ele já sabe quem são as ovelhas, quem são os bodes. Ele já sabe quem são aqueles que vão ouvir da boca de Jesus: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por que ele já sabe quem são os benditos do seu Pai? Porque o juízo, antes de Jesus voltar para a terra, o juízo termina no céu. E ele já sabe os que têm um nome no livro da vida e que devem ser buscados, que devem ser resgatados e levados para o céu. Por isso, queridos, estes sinais mencionados em Apocalipse capítulo 6, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 6, versos 12 em diante. Estes sinais, eles vão ocorrer de uma forma mais majestosa do que aconteceu em 1755, 1780 e 1833. Agora de uma forma mais majestosa e de uma forma mais impactante, porque será num curto espaço de tempo, num curto período de tempo, vão ocorrer todos esses sinais aqui anunciados, sacudindo a terra, despertando todos os países do mundo, países cristãos, países não cristãos, todos serão impactados pelos sinais. Não é possível alguém ficar sem saber do que está acontecendo. Não é possível. Estes sinais não precisam ser anunciados pelo jornal, pela televisão, queridos. Estes sinais todos ficarão sabendo quando ocorrerem. Ninguém mais me perguntará: Pastor Samuel, em que selo nós estamos? Essa é uma pergunta muito comum. Em que selo nós estamos? Queridos, quando o sexto selo for aberto, ninguém mais vai perguntar:
Pastor Samuel, em que selo nós estamos? Todos saberão. Cristãos e ímpios. Cristãos e budistas. E islâmicos. E ateus. Todos saberão. Porque Deus tomou sobre si a responsabilidade de anunciar ao mundo que chegou a hora do juízo dos vivos. Chegou a hora do juízo dos vivos. Chegou o momento de colher a seara, o trigo, aqueles pelos quais Jesus Cristo morreu e que estão espalhados por milhões, por centenas, por milhares de igrejas diferentes e religiões diferentes. Chegou a hora de haver um só rebanho e um só pastor. Um só rebanho e um só pastor. Vamos ler então, queridos, Apocalipse capítulo 6, verso 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Queridos, estes três eventos mencionados aqui, o grande tremor de terra, o escurecimento do sol e a lua em sangue, eles ocorrem na sua sucessão sequencial, em curto período de tempo, para causar um impacto. Grandes sinais no céu e na terra, anunciando que chegou a hora do juízo. Jesus está voltando, e é hora de você abraçar a Jesus como seu Salvador. E é hora de você se tornar obediente a Jesus, porque Jesus nos salva dos nossos pecados, não para continuarmos vivendo nos pecados. Muitos pensam que Jesus nos salva dos nossos pecados para continuarmos vivendo no pecado. Não, queridos. Jesus nos tira do reino das trevas, Jesus nos tira da desobediência, ele perdoa os nossos pecados pelo sangue poderoso de Jesus, e aí coloca os nossos pés no caminho da obediência. A obediência a Jesus, a obediência aos mandamentos de Deus, ela só acontece na vida dos que foram salvos e estão sendo salvos. Todos os que foram salvos pelo sangue de Jesus Cristo e estão sendo salvos diariamente pela graça de Jesus, eles têm prazer na obediência. Eles têm prazer em meditar na lei de Deus, nos 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20. A salvação não é pelas obras, queridos. A salvação é somente pela fé no sangue de Jesus Cristo. Mas todos os salvos pela fé em Jesus Cristo, eles têm prazer na obediência. Eles não desconsideram a lei do Pai. A lei do Pai, os 10 mandamentos, não é para o ímpio. A lei do Pai é para os filhos. A lei do Pai é para os filhos. Assim como você e eu não podemos criar uma lei para o vizinho, nós não podemos criar uma lei para a casa do vizinho, mas nós, como pais, em nossa casa, nós temos leis, nós temos regras, e nós deixamos estas leis e estas regras muito claras para os nossos filhos. É assim que funciona. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Na minha casa, nós vamos dormir tal hora, levantar tal hora, nós vamos comer tal coisa, nós vamos iniciar com o culto de manhã, nós vamos fazer um culto à noite. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos lei para os nossos filhos. Para quem não é nosso filho, nós não temos lei. Assim também, meu querido irmão, a lei de Deus não é para aqueles que ainda não são filhos de Deus, mas todos aqueles que nascem da água e do Espírito, todos aqueles que são gerados pelo Espírito Santo, eles são salvos por Jesus Cristo. E o Espírito Santo agora grava a lei do Pai no nosso coração. Nós temos prazer na obediência. Por isso, queridos, é importante nós entendermos este ponto, para não nos decepcionarmos. Porque muitas pessoas que pensam que basta falar que aceita Jesus como Salvador, mas continua fumando, bebendo, transgredindo os mandamentos de Deus, continua na fornicação, continua na feitiçaria, continua, enfim, queridos, a pessoa continua vivendo da mesma forma como vivia no reino das trevas? Não, queridos. Os que vivem no reino da luz vivem como filhos da luz. Por isso nascemos do Espírito, gerados pelo Espírito Santo, uma natureza santa e espiritual que o Espírito Santo gera em você e gera em mim. Isso precisa ser entendido, porque
Quando o sexto selo for aberto, todas as pessoas na Terra, todos os 7 bilhões e meio, quase 8 bilhões de seres humanos que povoam o nosso planeta Terra, todos eles terão que fazer uma decisão inteligente a favor da obediência aos mandamentos de Deus ou da obediência aos mandamentos do Vaticano. O Vaticano escreveu um catecismo chamado Catecismo Romano. Eu tenho aqui o Catecismo Romano. Vejam, aqui está o Catecismo Romano. Este catecismo foi escrito pelo Papa Bento XVI. Antes dele ser Papa, Ratzinger, Cardeal Ratzinger, escreveu este catecismo. E, queridos, no Catecismo Romano, ensina que os mandamentos, os 10 mandamentos, manda guardar o quê? Guardar domingos e festas, não o sábado. O segundo mandamento da lei de Deus: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que existe em cima no céu, nem embaixo na terra. Não te curvarás diante destas imagens e esculturas, não as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Este segundo mandamento, que é bem grandão, não é? Desapareceu do catecismo. No Catecismo Romano não tem este segundo mandamento da lei de Deus, escrita pelo dedo de Deus. E também não tem o 4º mandamento que diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. E, queridos, isto tem que ficar notório para o mundo todo. Quando chegar o juízo dos vivos, que é o período da abertura do 6º selo, o mundo todo tem que saber quais são os mandamentos de Deus, quais são os mandamentos do Vaticano, a quem você vai servir. A quem você vai servir? Diante de quem você vai se curvar? A quem você vai adorar? Existe um Jesus Cristo no céu que exige a tua adoração porque ele é Deus. E existe um anticristo na terra que exige também a tua adoração porque ele se proclama Deus na terra. Mas ele não é Deus, ele é o anticristo. E nós temos que fazer esta decisão. E isto vai acontecer no 6º selo, na abertura do 6º selo. E o mundo todo vai saber disso, porque não tem como não saber, porque haverá um grande tremor de terra. E as pessoas vão querer medir este grande tremor de terra na escala de Richter. Mas, queridos, não existe escala para este grande tremor de terra. Ele extrapola qualquer escala, qualquer sistema. Vai ser um tremor de terra muito grande. E vai ser seguido por dias e dias de escuridão, trevas, o escurecimento do sol. Não sabemos se 3, 4, 5, 6, talvez 7. Esta é a possibilidade, porque Deus gosta de trabalhar em ciclos de 7, talvez 7 dias de escuridão, fazendo com que as pessoas parem para pensar. Parem para pensar. Parem no que está por acontecer. Por que o grande tremor de terra? E por que agora essa escuridão inexplicável? E por que agora a lua em sangue? A lua vermelha, não é? A lua em sangue. E agora a queda das estrelas. Tudo numa sequência rápida. Num curto período de tempo. As estrelas do céu, a chuva de meteoros, como que o céu desabando. Não tem como não ficar sabendo, meu querido irmão. Porque Deus tomou sobre si a responsabilidade de fazer o evangelho chegar a todas as nações, tribos e línguas e povos. Você e eu não temos condições de fazer o evangelho chegar a todas as nações da terra. Não temos. Depois de 2000 anos pregando o evangelho, ainda nós cristãos não alcançamos nem a metade do mundo. Precisaríamos mais de 2000 anos para chegar à outra metade? Não, queridos, não temos tempo para isso. Os últimos acontecimentos serão rápidos. Assim como foi rápido a mudança do nosso mundo de dezembro de 2019, do mês de dezembro de 2019, para o que nós temos hoje no mundo, queridos, a mudança foi muito rápida. As cidades esvaziaram, as cidades silenciaram, os aviões estão parados, tudo está parado, a economia quebrou. Queridos, a fome aumenta,
O desemprego está de uma forma que pode ser comparada somente àquela grande depressão que aconteceu em 1929. Todos estão falando que a situação econômica hoje e o desemprego hoje só pode se assemelhar àquela depressão de 1929. Muitas pessoas suicidaram e hoje as pessoas estão desesperadas. Queridos, elas precisam de um norte. As pessoas precisam de um norte. As pessoas não precisam de uma vacina, elas precisam de um norte. Um norte que é uma esperança que venha fortalecê-las. Este não é o fim, queridos. São sinais do fim. São sinais do fim. Este novo normal que estão pregando, agora, daqui para frente, nós vamos ter um novo normal. Isto se chama nova ordem mundial. O mundo nunca mais vai voltar a ser o que era em dezembro de 2019, queridos. Nunca mais. Louvado seja Deus, porque nós estamos cansados deste mundo. Me diga sinceramente, meu querido irmão. Me fale sinceramente. Você quer continuar vivendo mais 50 ou 100 anos neste mundinho nosso? Neste mundinho de sofrimento? Eu não quero. Eu quero o céu. Eu quero a volta de Jesus. Eu quero que Jesus Cristo volte para nos arrebatar para o céu. Queridos, é muito bom o que Deus está preparando para nós. Quando comparamos as promessas de Jesus, de um novo céu e de uma nova terra, esta terra que atualmente existe perde o encanto. Perde o encanto. A mobília da casa perde o encanto. Os carros novos perdem o encanto. As viagens para conhecer o mundo, ao redor do mundo, perdeu o encanto. As pessoas caíram na real. Caiu a ficha. Queridos, as pessoas estão pensando em Jesus. As pessoas estão buscando estudar a Bíblia. Eu estou pregando para vocês graças a este período. Esse caos mundial, Deus está tirando glória para o nome dele, porque ele está fazendo o evangelho chegar aos lares que nunca chegaria. Ele está fazendo com que pessoas estudem a Bíblia que nunca estudariam se não fosse uma situação caótica na qual nós estamos. Queridos, Deus está preparando o mundo. Lembrem-se, Satanás está preparando o mundo para a nova ordem mundial, um novo normal. Mas Deus está preparando o mundo para a nova ordem mundial de Deus. Assista a live, assista a mensagem que nós fizemos, a última dela. A última que fizemos, a nova ordem mundial de Deus, o novo céu e a nova terra. Deus quer que você se encante com o novo céu e a nova terra de Apocalipse capítulo 21, capítulo 22, meu querido irmão. Deus quer que você se prepare para isso. Mas Deus tomou sobre si a responsabilidade de levar o evangelho ao mundo todo. Mas como? Ele vai mandar anjos? Não. Ele não vai mandar anjos. Ele tem 144 mil discípulos para fazer isso. Queridos, na primeira vinda de Jesus, quando ele morreu na cruz, ressuscitou e subiu para o céu, depois de 50 dias após a ressurreição de Jesus, foi o dia do Pentecostes, ele foi entronizado no santuário do céu, e ele recebeu todo o poder no céu e na terra, e ele enviou o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, eram 12 discípulos, queridos, 12 discípulos, batizados pelo Espírito Santo, revolucionaram o mundo daquele tempo. Agora, queridos, não são 12, são 12 mil vezes 12 mil. Queridos, são 144 mil. São 144 mil discípulos, batizados pelo Espírito Santo, sendo auxiliados pelos sinais majestosos no céu e na terra. Que auxílio Deus vai dar, poderoso, para você pregar o evangelho, porque as pessoas vão estar buscando. Não é você que estará buscando as pessoas vão estar correndo atrás de você, perguntando o que significa isto, o que é este grande tremor de terra, o que é este longo escurecimento do sol, o que são estas luas vermelhas e o que é esta queda de estrelas, o que são estas ilhas e montes se movendo dos seus lugares. Aqui diz no capítulo 6, verso 13,
capítulo 6, verso 13. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte, e o céu se retirou como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Não tem como as pessoas não correrem atrás de você que estuda a Bíblia e perguntarem, o que é isso? Me explica, por favor. Eu preciso saber. Queridos, 144 mil, diz aqui no capítulo 7, lembre-se que os 144 mil pertencem ao sexto selo, porque eles aparecem pela primeira vez na Bíblia aqui no sexto selo. Por isso eles vão ser ungidos pelo Espírito Santo, para proclamarem essa mensagem, para que haja a maior conversão de todos os tempos. A maior conversão de todos os tempos não está no passado, está no futuro. Quando estes sinais ocorrerem, e quando a chuva serôdia for derramada sobre os 144 mil, e eles proclamarem um alto clamor, sai dela, povo meu, sai de Babilônia. Deus quer tirar o povo seu de Babilônia, porque Deus tem milhões dentro de Babilônia, que são filhos e filhas sinceros de Deus. E esta mensagem for proclamada com poder, milhões vão se unir. A quem? Aos que creem em Jesus Cristo como Salvador, e aqueles que guardam os mandamentos de Deus, e não os mandamentos do catecismo romano. Não, queridos, não são estes mandamentos, mas os mandamentos de Deus, escritos em Êxodo capítulo 20. Queridos, por isso diz aqui, que esses sinais vão sacudir o mundo. E as pessoas apavoradas, diz aqui o verso 15, pessoas apavoradas vão tentar se esconder, os ímpios vão se esconder. Os ímpios não estão preparados para isso. E aqui diz o verso 15, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderes, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E o que eles diziam? Diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Queridos, chegou o dia do juízo dos vivos. Chegou o selamento do povo de Deus. O selamento do povo de Deus começa aqui no sexto selo. Veja aí o capítulo 7. Este é o sexto selo. Capítulo 7 faz parte do sexto selo. Capítulo 7 e o verso 2. Leia comigo. E vi outro anjo subir. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. O selo do Deus vivo aparece aqui, no sexto selo. O selo do Deus vivo não aparece nem antes nem depois. O selo do Deus vivo, esta expressão, só aparece no sexto selo. Os 144 mil só aparecem pela primeira vez no sexto selo, porque estão ligados, queridos. Isso está ligado. Os 144 mil são os primeiros selados pelo selo do Deus vivo. Eles são os primeiros selados pelo selo do Deus vivo. E pela pregação, sai dela, povo meu, unam-se a Jesus Cristo e sejam obedientes aos mandamentos de Jesus. Você sabe quantas pessoas vão ouvir esta mensagem e vão se unir? Uma multidão que ninguém podia contar. Aqui está, no capítulo 7, no sexto selo, no capítulo 7, verso 9. Veja, depois destas coisas, depois que João viu os 144 mil sendo selados pelo selo do Deus vivo, neste período do grande tremor de terra, do escurecimento do sol, da queda das estrelas, nesse período, o mundo vai estar em caos. O mundo vai estar num caos. E a mensagem de Deus poderosa vai surtir efeito. E milhões vão se converter. E os milhões que vão se converter estão aqui no capítulo 7, verso 9. Depois destas coisas, eis aqui uma multidão. Olhei e eis aqui uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Queridos, existem os 144 mil, mas existem também uma grande multidão, para que você não pense que os salvos são tão pouquinhos.
Para que você não pense que os salvos são só 144 mil, já na sequência, Deus mostra uma multidão que ninguém podia contar. Queridos, 144 mil são só as primícias da grande multidão. 144 mil são as primícias desta grande multidão. Eles são os ungidos do Senhor para pregar a mensagem, para a conversão da grande multidão. E os 144 mil e esta grande multidão, eles atravessam juntos o período chamado de grande tribulação. Pessoas me perguntam, pastor, a igreja de Deus vai passar pela tribulação? Sim, porque a Bíblia diz, não sou eu que falo, a Bíblia diz que os 144 mil, junto com esta grande multidão, eles passam pela grande tribulação. E esta grande tribulação acontece antes da volta de Jesus, queridos. Mas, queridos, quando começa esta grande tribulação? Ah, queridos, quando o decreto dominical, a lei dominical for imposta. A Aliança Europeia pela Guarda do Domingo. Eles estão marcando uma reunião para o dia 20 de junho. A Aliança Europeia pela Guarda do Domingo está reunindo sindicatos e eles estão marcando uma reunião para 20 de junho para estudarem a possibilidade de realmente o domingo ser o dia sagrado, o dia de descanso, ninguém trabalhando em toda a Europa. Queridos, isto não vai acontecer só na Europa. Isto vai acontecer também na América do Sul. Isso também vai acontecer na América do Norte. Queridos, esta reunião que o Papa tem marcada em Roma, convocando líderes religiosos, líderes políticos e artistas e educadores para o mês de outubro em Roma, não é para bater um papo, não é para falar de assuntos triviais, não. O assunto que está na agenda é a encíclica Laudato Si, a encíclica do Papa Francisco. E a encíclica do Papa Francisco, que fala sobre a ecologia, fala também da guarda do domingo. Ao ser aprovada a encíclica Laudato Si, será aprovado também o quê? A lei dominical. Queridos, é isto que a Bíblia chama de o sinal da besta. Nós estamos às portas destes grandes eventos, destes grandes sinais. E através da lei dominical, os dissidentes, quem são os dissidentes? Aqueles que insistem em guardar os 10 mandamentos da lei de Deus. Aqueles que insistem em guardar os 10 mandamentos da lei de Deus serão vistos como dissidentes, como pessoas não gratas, como pessoas que estão indo contra a ecologia. Nós não somos contra a ecologia. Nós somos a favor de todas as leis e os projetos para salvar a natureza e purificar o ar, purificar as águas. Mas, queridos, nós não podemos desprezar o santo sábado, que é o 7º dia da semana, para santificar o primeiro dia da semana. A origem do primeiro dia da semana como dia sagrado não é na Bíblia. Vem lá de Babilônia, lá do tempo de Nimrod, lá do tempo de Tamuz, lá do tempo da fundação de Babilônia. No tempo de Nimrod já se guardava o domingo em Babilônia, enquanto que em Jerusalém se guardava o sábado. É Jerusalém contra a Babilônia. É o povo do sábado contra o povo de quê? O povo do primeiro dia da semana. Queridos, Deus abençoou e santificou e descansou, abençoou, santificou e descansou no 7º dia, não no primeiro, não no 8º, no 7º dia, que é o sábado. Isso está em Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3. Satanás quer anular a lei de Deus e quer implantar a lei dele. E quem ele usa? Ele usa o seu agente. Por isso que Martinho Lutero, João Hus, todos os grandes reformadores do protestantismo, todos eles apontavam para o papado como o anticristo. É aquele que se coloca no lugar de Deus na terra e mudou a lei de Deus. Tocou no 4º mandamento e arrancou fora o 4º mandamento e arrancou fora também o 2º mandamento da lei de Deus. Queridos, quando for aprovada essa lei dominical,
começa um período de tribulação para a igreja de Deus, para os que querem viver em obediência e submissão a Jesus. Esse é o período da angústia, qual nunca houve, que começa com o decreto dominical, mas se estende por um período de 3 anos e meio, de 42 meses, período de supremacia papal, a última supremacia papal, a última, chamada de nova ordem mundial. Queridos, a nova ordem mundial de Satanás serão os 3 anos e meio, os 42 meses. Por isso nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 7, irmãos, fala aqui desses 144 mil e da grande multidão que ninguém podia contar. Agora leia comigo o verso 13. O verso 13 nós lemos: e um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? Está falando da grande multidão que ninguém podia contar, e dos 144 mil, são os 2 grupos mencionados antes. Quando você lê um verso, você tem que ler os versos que vêm antes e os versos que vêm depois. Você lendo os versos que vêm antes e os versos que vêm depois, você tem o contexto do capítulo. E o contexto do capítulo é o 6º selo. E é o selamento com o selo do Deus vivo, dos 144 mil e da grande multidão. E eles passam pela grande tribulação. Por isso, quando o ancião, não é? Quando um dos anciãos falou para João: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? Verso 14. E eu disse-lhe, João respondeu, não é? Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. A igreja de Jesus passa pela grande tribulação. Jesus Cristo vem para libertar a sua igreja da grande tribulação e arrebatá-la para o céu. Jesus Cristo vem para buscar a sua igreja, libertá-la do decreto de morte, porque vai existir um decreto de morte contra o povo de Deus. O povo de Deus será odiado somente porque guarda os mandamentos de Deus. Mas Jesus Cristo, ele voltará em poder e glória para buscar a sua igreja, libertar a sua igreja do decreto de morte. Assim como nos dias da rainha Esther, vocês se lembram que nos dias da rainha Esther foi aprovado um decreto de morte contra o povo judeu, que era o povo da rainha Esther? E então Deus colocou a mão, Deus interveio, e no dia em que todos os judeus deveriam ser mortos, nos dias do rei Assuero e da rainha Esther, nenhum judeu foi morto, porque Deus inverteu a coisa. Queridos, o decreto de morte, agora no tempo do fim, não vai tirar a vida de nenhum dos filhos de Deus, porque Jesus Cristo, ele se manifesta para libertar o seu povo, levá-lo para o céu. Morrem os ímpios, não os filhos de Deus. Os filhos de Deus serão recolhidos para o celeiro do céu, onde vamos viver 1000 anos com Jesus Cristo no céu. E depois dos 1000 anos, nós descemos com a cidade santa do céu, e então Deus vai queimar os ímpios, ressuscitar os ímpios e queimar os ímpios e recriar a terra, e vamos viver eternamente com Jesus. Queridos, a igreja de Jesus passa por essa tribulação antes da volta de Jesus. E então ele vem nos buscar. Por isso diz aqui, o capítulo 7 nós estamos lendo, verso 15. Veja o sonho de Deus para você e para mim. Por isso, estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite. Este é o sonho de Deus, estarmos diante do trono de Deus. O trono de Deus está dentro da Nova Jerusalém. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome. Nunca mais teremos fome. Nunca mais terão sede. Nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Jesus Cristo, ele é o nosso pastor. Ele nos apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Aleluia! Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Quando alguém perguntar para você em que selo nós estamos para justo às portas da abertura do 6º selo. E quando ele for aberto, ninguém mais perguntará em que selo estamos,
porque todos saberão. Ora vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor. Esta é a tua vontade? Este é o teu desejo de que Jesus Cristo volte? Você gostaria de pregar essa mensagem para todos os que você se encontrar? Para familiares, para amigos? Preparar um povo para a volta de Jesus? Você quer se envolver com a obra do Senhor? Salvar almas? Buscar aqueles pelos quais Jesus Cristo morreu? Buscar aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo? Levá-los a Jesus Cristo para que sejam perdoados e salvos? E sejam ensinados pelo Espírito Santo uma vida de obediência, uma vida de santificação? Eu estou envolvido de corpo inteiro nesta obra. Meu prazer, minha alegria, minha vida é pregar, é pregar, é pregar. É orar, é interceder, é orar, é interceder. Eu falo e repito, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Estamos cansados deste mundo. Queridos, Deus permite que as coisas fiquem ruins neste mundo, porque Ele quer que a gente fique desencantado com este mundo. E fique encantado com o céu, com o novo céu e a nova terra. Que o teu nome, meu querido irmão, fique registrado no livro da vida. Que a tua decisão neste momento, a decisão que você está fazendo neste momento, ao lado de Jesus Cristo, e ao lado da obediência aos mandamentos de Jesus, que esta decisão seja registrada no livro da vida. E que Jesus Cristo volte, e que Ele possa falar para você e para mim: venham benditos do meu Pai, possuam por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. É a minha oração. Deixe-me orar com você neste momento. Pai querido que estás nos céus, obrigado por esta promessa dos grandes sinais nos céus e na terra. Obrigado porque o Senhor não vai nos julgar. Obrigado porque o Senhor não vai nos julgar a todos nós vivos sem primeiro anunciar que chegou a hora do juízo. Porque o Senhor quer que milhões se convertam. O Senhor não vai julgar os vivos de uma forma secreta, sem ninguém saber, porque muitos se perderiam. Mas o Senhor vai anunciar com grande tremor de terra. O Senhor vai anunciar com o escurecimento do sol por vários dias. O Senhor vai anunciar com a lua de sangue. O Senhor vai anunciar com a queda tremenda de estrelas do céu. O Senhor vai anunciar com ilhas e montes se movendo dos seus lugares e o céu se recolhendo como um pergaminho, de tal forma que será impossível que alguém no planeta Terra não saiba o que está por acontecer. Queridos, Deus quer nos salvar, o maior número possível, porque o Evangelho não vai terminar com menos poder, mas vai terminar com muito poder do Espírito Santo e na conversão de uma grande multidão que ninguém podia contar. Vamos pregar esta mensagem. Pai querido, obrigado por esta mensagem. Derrama sobre mim, os meus irmãos, o Espírito Santo. Escreva no livro da vida do Cordeiro esta nossa decisão. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, esta semana é a última semana de oportunidade para você comprar por apenas R$ 97. Olha, isto é quase de graça, não é? Os 6 livros. Depois do dia 31 de maio, o preço será outro e não terão os bônus. Mas faça planos para entrar no link que está aí abaixo, e faça a sua compra dos livros digitais. Pessoas me perguntam: pastor, eu pensei que os livros eram livros físicos. Não, querido, esse livro que eu estou mostrando para você é um livro físico, mas não estão disponíveis para venda. Os livros que estão disponíveis para venda são os digitais, porque eles podem chegar ao mundo todo em questão de segundos. Fica fácil. E se você gosta de ler riscando no papel, você pode imprimir os capítulos e ir lendo. Vai imprimindo capítulo após capítulo e vai lendo. Se você tem as suas perguntas, eu sei que você deve ter as suas perguntas para fazer, você deve ir lá nos grupos. Os grupos não precisa ser agora, porque nós não vamos ter mais esse sistema
de 15 minutos de grupos abertos para você escrever todas as perguntas lá. Não. Você pode entrar qualquer hora no grupo. Qualquer hora você entra nos grupos do WhatsApp. Lá tem um link que vai te levar para um formulário. Nesse formulário você escreve as suas perguntas qualquer dia, qualquer hora. E essas perguntas serão respondidas em vídeo. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. Nós vamos ter a nossa próxima live, que será quarta-feira, certo? Quarta-feira que vem, nós vamos estar estudando sinal da besta, sinal de Deus. O que é a besta? O que é o chip? O que é o microchip? É possível nós sabermos qual é o sinal da besta? Qual é o sinal de Deus? Vamos deixar que a Bíblia fale. Para nós só importa o que a Bíblia fala. Que Deus te abençoe. Que Deus te guie. Fique com Jesus. Amém.